Fala, amigos vascaínos! Hoje o nosso vídeo aqui nessa bela lagoa, onde eu moro. Vamos lá para os assuntos de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Matheus Oliveira. Você vai ficar sabendo quem é realmente esse rapaz. Todo mundo sabe que é o filho do Bebeto, mas você vai ficar sabendo a carreira dele. Nicolas Oroz, o que tem de correto, o que tem de errado nessa transação. E saiu uma lista hoje de todos os ex-jogadores, ex-técnicos e ex-dirigentes que o Vasco está devendo via ato trabalhista. Acompanhe o vídeo até o final e fique sabendo de todas essas notícias aí. Vai! O áudio não deve estar muito bom devido ao vento, está ventando bastante aqui. Tá um bom sol, por isso que eu decidi fazer esse vídeo hoje um pouco diferente aqui na lagoa. Eu tenho uma lista aqui, saiu uma lista no Net Vasco dos funcionários, ex-funcionários, ex-jogadores, ex-dirigentes, ex-técnicos cobrando o Vasco via ato trabalhista. Eu meio que elucidei ela e o que eu tirei ela para explicar a vocês. Nessa lista tem 53 nomes, 53 nomes, das quais 34 desses 53 nomes foram na administração do Roberto Dinamite. Roberto Dinamite, que esteve no comando do Vasco entre 2008 e 2014. A maioria desses atos trabalhistas estão processando o Vasco. Os jogadores ex-técnicos, os ex-funcionários em geral, estão processando o Vasco justamente entre os anos de 2014, entre os anos de 2008 e 2014. Então isso leva pelo menos a mim, a conclusão de que, mais uma vez, que a gestão do Roberto Dinamite foi uma gestão catastrófica, com 2 rebaixamentos, com 34 nomes de 53 possíveis processando o Vasco. A única coisa que o Vasco ganhou foi em 2011, a Copa do Brasil, mas teve uma administração horrorosa. Não estou defendendo o Eurico, pelo contrário, o Eurico foi outro, que o Eurico leva muito a fama. Eu não quero falar aqui sobre política, mas é inevitável. O Eurico leva muita fama de que ganhou títulos. Na verdade ele era o vice-presidente. Quem era o presidente era o Calçada. O Eurico, como presidente, praticamente rebaixou o Vasco. Ele montou o time em 2017 e entregou pro Roberto Dinamite em 2018. Na verdade ele saiu no início do ano de 2018 com o time já todo montado. Foi quando o Vasco caiu a primeira vez, 2008. Falei 2018 não, 2008. Então o Vasco caiu em 2008 com o Roberto, mas com o time que o Eurico montou. E veio a cair de novo. O Roberto saiu em 2014. O Vasco caiu de novo em 2015 com ele. Aquele caso que ele disse que se o Vasco era incaível, se o Vasco caísse ele ia para a Sibéria. Então o Vasco, para mim, foi rebaixado com ele 2 vezes. A de 2008, acho que os dois têm culpa, tanto o Roberto quanto o Dinamite. Entre os mais antigos, os processos mais antigos, é do Márcio, goleiro Márcio, não sei para quem lembra. Era a reserva do Carlos Germano, era a reserva do Acácio. De 1986. Esse processo é de 1986, é 4 mil e poucos reais só. Mas está desde 86 rolando isso. E entre os mais altos estava o Edmundo. O Edmundo, tá passando um caminhão aqui. O Edmundo também processou o Vasco. Entre todos os valores, acordos não cumpridos, aí entra multa, entra juros, correção monetária, chegou a 60 milhões. 60 milhões que o Vasco devia ao Edmundo. Pagou agora, no final do ano, com o dinheiro da premiação do Brasileiro, aquele dinheiro que ficou preso,
Uma parte desse dinheiro foi para o Edmundo. O Edmundo baixou de 60 para 3 milhões. Então, aquele dinheiro que o Vasco ganhou no final do ano, 3 milhões foram para Edmundo, de 60 para 3. Ele recebeu 3 milhões. Foi nem 3 milhões, foi 2 milhões e 900 e pouco. E o mais alto hoje é o do Felipe, com 4 milhões 278.171 reais e 24 centavos. Desde 2012. Então tem 8 anos que nós devemos ao Felipe 4 milhões e pouco. Então isso é uma vergonha. Não é uma vergonha apenas do Campelo, é uma vergonha do Campelo, porque aqui ainda não entrou os do Campelo, mas vai entrar para frente, porque já está devendo a jogadores do ano passado, do ano retrasado. Então é uma vergonha do Campelo, é uma vergonha do Eurico, é uma vergonha do Dinamite. Vem desde eles lá, ó, lá de trás. Calçada, que foi em 86, isso aí é com Calçada. Então isso aí não é culpa de um, é culpa de vários presidentes que tem essa mania de contratar acima do que consegue pagar e ficar devendo história isso aqui. Eu fiz uma conta por alto, aqui dá mais ou menos 50 milhões. 50 milhões que o Vasco deve a todos esses jogadores. 53 entre jogadores, técnicos e dirigentes. São 53 pessoas. Vamos lá, para outro assunto. Nicolás Oroz, o que está acontecendo com o Nicolás Oroz? De acordo com o canal Atenção Vascaínos e o Twitter Detetive Vascaíno, o Nicolás Oroz foi sondado, o jogador já aceitou vir para o Vasco, só que ele é a segunda opção do Vasco, ele está em segundo plano, ele está em stand-by. O Vasco está de olho em um outro jogador, que pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu pude apurar, é um jogador até mais caro que o Nicolás Oroz. Só que o Vasco está priorizando esse outro jogador que ainda ninguém sabe o nome. Espero eu que não seja esse nome, que na verdade é um brasileiro que está na Europa. Espero eu que este jogador não seja o Matheus, que é o filho do Bebeto. Porque esse Nicolás Oroz joga muito mais do que esse filho do Bebeto, que daqui a pouco eu vou explicar aqui um pouquinho sobre ele. Vai até o vídeo aí, o final, que você vai entender. Aproveita e se inscreve logo aí, ativa o sininho aí rapidinho. Enquanto a gente vai falando, tu vai se inscrevendo aí para poder ficar sabendo de tudo que acontece com o nosso Vasco. Voltando. Então, o Vasco tá nisso aí. Só que nessa briga entrou o Cruzeiro e entrou o São Paulo. O Nicolás Oroz deu preferência ao Vasco devido a você, torcedor, que está invadindo as contas sociais dele, as redes sociais, e fez com que o jogador quisesse vir jogar no Vasco. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Guarim, que aconteceu com o Cano, e que poderia ter acontecido com o Yaya Touré, que muita gente é contra a vinda do Yaya Touré para o Vasco. Eu sou totalmente a favor. Mesmo que ele não esteja no seu auge, claro que não está, ele tem 36 anos, ele já tinha se aposentado e voltou a jogar na China. E talvez ele venha para o Brasil, talvez para o Botafogo, que está quase tudo certo com o Botafogo. O Botafogo, na verdade, já está certo. O Botafogo só está correndo atrás de investidores para poder ajudar a bancar o salário dele e ganhar um retorno com isso. É a única coisa que separa o Yaya Touré do Botafogo. Vocês vão ver o que vai acontecer o Botafogo em nível de divulgação, em nível de mídia, patrocínio. Era isso que poderia acontecer com o Vasco. Um jogador assim traz inúmeras outras coisas atrás dele. Venda de camisa. O Corinthians era antes do Ronaldo. Depois que o Ronaldo foi, o Corinthians subiu alguns degraus. O Atlético Mineiro não era nada até o Ronaldinho Gaúcho ir para lá. O Atlético Mineiro tinha um campeonato brasileiro, que, se eu não me engano, foi o primeiro campeonato brasileiro. O Atlético Mineiro nunca tinha ganho nada. Depois que o Ronaldinho foi para lá, o Atlético Mineiro subiu alguns degraus. Ídolos trazem dinheiro, ídolos trazem investimento, ídolos trazem torcida. Principalmente isso. Não é possível que essa diretoria não entenda isso. Não é possível. Ídolos trazem torcida.
eu virei vascaíno por causa que eu vi um jogo do Romário e Dinamite em São Januário. Eu vi pela televisão, o Vasco ganhou. Acho que foi 2 gols do Dinamite e 1 do Romário. A partir dali eu decidi virar vascaíno. Quantos torcedores hoje estão virando flamenguista por causa do Gabigol? Quantos jogadores viraram vascaíno por causa do Edmundo? Quantos viraram por causa do Romário? Quantos viraram por causa do Ronaldo? E hoje nós não temos esse ídolo. E seria um jogador que ele iria se pagar. O Yaya Touré iria se pagar. Mas vamos lá. Não era isso que eu ia falar. Então ficou assim. O Nicolás Oroz, estamos esperando para ver quem é esse próximo meio campo que o Vasco está querendo. Se não acertar, posso taxar aqui que 95%. Se não fechar com ele, vai fechar com o outro meio, vai fechar com o Nicolás Oroz. Tá ok? Agora vamos falar sobre, rapidamente que o vídeo já está grande, vamos falar sobre o Matheus. Para quem não sabe, o nome dele é Matheus Oliveira, chamam ele de Matheus, filho do Bebeto. O nome dele é Matheus Oliveira, ele tem 25 anos, 1,82 m, é um meio campo canhoto, seria um 10, no caso se viesse para o Vasco. Bom chute, eu vi alguns lances dele, eu vou até deixar aqui na descrição os lances do Matheus, acompanha aí. Não vi assim muita coisa demais, não vi nada demais. Eu vi alguns gols dele de cabeça, ele faz bastante gol de cabeça. Mas vamos lá, os números dele, rapidamente. Vamos começar da onde ele saiu. Preste atenção porque é muita coisa. Ele saiu do Flamengo em 2015 e foi para o Estoril. Saiu do Estoril em 2016, voltou para o Flamengo. Saiu do Flamengo em 2016 ainda, voltou para o Estoril. Saiu do Estoril em 2017, aí foi para o Sporting de Portugal. Saiu do Sporting em 2018, foi para o Vitória Guimarães também de Portugal. Saiu ainda em 2018 do Vitória e voltou para o Sporting de Portugal. E mesmo em 2018, ele saiu do Sporting novamente e voltou novamente para o Vitória de Guimarães. Saiu do Vitória de Guimarães já em 2019, ano passado, e voltou para o Sporting. O jogador, não vou nem contar aqui para não perder tempo, mas 5 ou 6 vezes ficou Sporting e Vitória, Sporting e Vitória, Sporting e Vitória. Não dá para entender. Eu procurei os números dele esse ano, eu não vi nada falando sobre ele desse ano. Eu acho que ele ainda não jogou esse ano. Mas ano passado, ele tem aqui. Ele fez na campanha de 2017 e 2018. Ele fez 14 jogos na campanha de 2017 e 2018. Provavelmente era reserva. 2017 e 2018, 14 jogos. Fez nenhum gol e deu 3 assistências. Na campanha de 2018, 2019, já pelo Sporting, ele fez 23 jogos, 3 gols e 2 assistências. Aí vocês tiram as conclusões de vocês, se é uma boa pro Vasco ou não. Eu vou dar minha opinião. O Vasco não tem um meia ofensivo. Eu acho que se o Vasco contratar um meia, esse que tá lá na Europa, que ninguém sabe o nome, ou o Nicolás Oroz, porque o Martim Benítez já não vem mais, o Vasco já descartou. Vamos dizer que o Vasco contrate o Nicolás Oroz. E contrata ele para reserva. Eu acho que é um bom nome. Se for barato, ele vai vir de graça. Isso já tá certo. Ele vai vir de graça, vai rescindir o contrato dele, ou já rescindiu. Ele vem de graça pro Vasco e só o salário. Se for um salário baixo, eu acho que isso é bom para ser reserva. Porque o Vasco não tem um meia reserva. O Vasco, na verdade, não tem nenhum meia titular. O único meia que o Vasco tem é o Gabriel Peck e o Bruno César, que está afastado, e o Gabriel Peck não viajou nem para jogar contra o Oriente Petroleiro, não vem fazendo um bom início de ano. Então eu acho que seria interessante contratar o Nicolas e contratar o Matheus Oliveira para compor elenco. Eu acho que aí seria válido. Falou, galera? Compartilha o vídeo aí rapidinho, compartilha com seus amigos, se inscreve aí que você não se inscreveu, porque aqui Vascaíno tem voz. Valeu, acompanha aí, ó. Um abraço.